E agora, você vem comigo porque tem mais aqui, o nosso programa não para. Vamos falar de pet, vamos falar sobre, né, essas coisinhas lindas. Oi, Carla, Oi. tudo bom? Tudo Quanto bom, tempo, né? Faz, né? Já estava com saudades. É verdade. E hoje você veio bem acompanhada aí. Hoje eu vim com a minha filhota, Honda. É sua? É minha. Linda. Ah, É uma American Bully. tá. Ela tem 7 anos e é uma bebezinha. Tem cara de mal, mas é um doce. Um doce. É uma bebezona, É uma né? bebezona. Tudo bom, Linda. Carla? Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. E, Babi, sabe o que a gente vai falar? Porque Hum. com esse calor excessivo, né, que tem feito, né, no dia a dia, é importante a gente ter os cuidados com os pets, porque tem alguns que têm um superaquecimento do corpo. Você sabia disso? Nossa, não sabia. É, e é até bem sério. Tem que cuidar muito bem, porque em alguns casos pode até ser mais tenso do que a gente imagina. Pois né? é. Pois é, Kelly. É um perigo, né, para nós humanos, crianças, idosos, mas para os pets também. Esses dias mais quentes, a gente precisa conscientizar o pessoal que os cães sentem muito, até porque eles não transpiram como a gente. E eles podem aquecer, como você comentou, né? O superaquecimento, a gente tem um nome que é intermação, mas basicamente o animal fica muito ofegante, pode ficar um pouco mole, pode desmaiar. Em alguns casos é preciso levar ao médico veterinário para um suporte emergencial. Mas para que isso não aconteça, tem algumas dicas que eu trouxe aqui para a gente deixá-los confortáveis nesses dias mais quentes, né? Eu vi até um meme esses dias na internet, o pessoal colocando assim, se você for sair pra passear com seu pet, saia descalço. E aí uma patinha toda queimadinha do pet. Porque muitas vezes a gente não lembra que o chão é muito quente e que as patinhas podem queimar. Pra esse tipo, por exemplo, de proteção, tem alguma coisa que dá pra colocar? Uma meinha, se colocar ou não precisa? Como é que é? Olha, existem sapatinhos e até alguns produtos que são para uso em patas, né? Mas não é todo cachorro que se adapta. E o mais importante é que mesmo com uma proteção, né, o chão quente pode aquecer também esses acessórios, né? O importante é passeio em horários bem frescos, bem cedo, mas bem cedo mesmo. Deitou. Tá confortável. Ou no horário final do dia. Aquele horário que a gente põe a mão no chão ou o pé e a gente suporta facilmente a temperatura. Tá. Lembrar que eles não usam sapato como a gente, então muitas vezes as pessoas esquecem, né, desse detalhe. E eles queimam mesmo, tá? Queima, né? Os cães trocam calor pelas patas e pela respiração. Então, nesses dias muito quentes, evitar esses pisos quentes e colocar ambientes refrigerados. Então, ventilador, ar-condicionado, aquele gelinho na água, né, no potinho de Aqueles água. tapetinhos. Tem tapetes frios, que a né? gente pode congelar, que já é um acessório como se fosse um gel que congela. E você abre o tapete, o pet deita ali e se refresca, né? Entendi. Mas quem não tem acesso a isso pode fazer com uma toalha, por exemplo, molhada, põe ali no piso, ele vai deitar, vai se refrescar e dá tudo certo. Mas o importante é manter a água sempre geladinha, mais potes pela casa, né? Então, os cômodos que puder, coloca um potinho ali de água sempre fresca, pedrinhas de gelo e trocar, né? Porque até a gente às vezes vê a água do nosso filtro saindo morna. Então, esquenta mesmo. Não dá pra deixar. E é isso, exatamente isso que eu queria perguntar pra você. Como que a gente faz, né, pra manter a hidratação dos cães? Porque tem alguns momentos, dependendo do grau que ele tiver ali ofegante, é até perigoso da água, né? Como é que a gente pode fazer pra manter a hidratação deles? Pois é, existem várias formas de manter eles bebendo mais líquido, né? Uma delas é oferecer mais acessórios com água na casa, gelinhos, sorvetinhos, que fazem com que eles ingiram líquido de uma forma mais divertida. Mas no dia que está muito calor, algumas frutas também podem ser veículos de água, de hidratação e de refrescar. Melancia, melão, pode deixar bem gelada, oferecer sem sementes, lembrar disso, tira as sementes. E até eu já coloquei alguns vídeos da Honda comendo melancia, é muito legal, muito engraçado. Eles adoram e é uma forma de beber líquido. Sim. Se tiver ofegante, estiver desconfortável, não é para oferecer nada à força. Importante colocar um ventilador ou ar-condicionado mesmo na carinha do animal, né? Colocar um ambiente ali bem fresquinho, né? E deixar eles recuperar aos poucos. Se não estiver melhorando, leva ao médico veterinário. É engraçado, né? Porque eles sentem mesmo, né? Você vê, eu tenho um coelhinho, né? Então, assim, aí esses dias que estavam muito quentes, eu vi algumas dicas também. Acho que na internet também tem bastante dica legal também. Claro, cuidado com quem você vai. Eu entrei num perfil de um veterinário que cuida de bichinhos específicos e tal.
E aí ele falou para congelar uma garrafa PET ou uma garrafinha pequenininha, envolver numa meia que você não vai usar e colocar pro coelhinho. E aí ele ficava brincando com aquela, gente, a coisa mais fofa do mundo. E adorou, e ficou bastante. Coloquei também o gelo na água. Então outros animais também, além dos cachorrinhos, também sofrem. Né, nesse calor. Imagina o coelho que é super peludinho. E até também tosar um pouquinho. Às vezes, por exemplo, no caso dos cachorros, esses cachorros que são muito peludinhos, esse pelo, ele pode também ajudar nesse superaquecimento? É bom dar uma tosadinha nessa época ou isso é um mito? Bárbara, é uma dúvida de muita gente. O pelo deles, ele é um isolante térmico. A Honda tem um pelo curto, mas tem cães que têm pelo longo, que tem subpelo, fazem aquela lã, né? Por exemplo, o Spitz. Algumas raças são bem peludas. E o pelo, ele é realmente uma forma de proteger a pele desse superaquecimento e também do frio. Então, não é indicado tosar o animal nesses dias muito quentes. Uma coisa é você fazer um preparo ali, reduzir um pouquinho a altura do pelo, mas não tosar. Porque a pele deles não é igual à nossa. A gente consegue transpirar, eles não. Então, a composição da epiderme sendo diferente, o pelo faz parte da proteção. A dica é refrescar a barriguinha, patas, a temperatura do ar muito mais baixa do que a nossa, né? Então, assim eles conseguem manter o organismo em temperatura mais confortável, tá? Mas a tosa, em muitos casos, não é indicada. E para quem tem pelagem branca, por isso que eu trouxe a Honda, tomar cuidado com o sol, porque o sol também prejudica a pele deles. E existem protetores solar. Tem protetor solar para pet? Tem protetor solar para pet, então tem que ser indicado para pet, não pode ser o nosso. Tá. E muitos têm já alguns corantes, né, alguns pigmentos que marcam, por exemplo, a região nasal, ponta de orelha, que são as regiões que a gente mais passa, né, para evitar a pele mais sensível. Né? E aí, conforme vai saindo o produto, aquele pigmento vai ficando mais clarinho. Então, tem azul, tem rosa, tem amarelo, para você ver que o produto está saindo para você reaplicar. Porque eles não falam, né? Então, regiões, por exemplo, a pontinha aqui do focinho, ponta de orelha, regiões que eles ficam mais expostos, às vezes barriga, né? Deita de barriguinha para cima. Essas regiões você deve utilizar o filtro solar para evitar qualquer tipo de lesão e queimaduras também. Carla, nós temos 2 bombas em casa, que são 2 pugs, e tínhamos um bulldog francês que infelizmente faleceu por conta do superaquecimento. Agora? Jura? Não, faz acho que uns 3 anos. Ai, que judiação. Uns 3 anos mais ou menos. E aí a gente se pergunta, né? O que fazer na hora do banho? Porque, por exemplo, semana passada a minha irmã pegou os 2 pugs e mandou pro banho. Eu falei assim, você enlouqueceu? Porque eles ficam agitados, os pugs não gostam de tomar banho em pet, eles ficam muito agoniados. Por conta disso, ficam mais irritados. E se o corpo já estiver superaquecendo, parece que o negócio dá um boom de vez. Não troca calor, não troca. E eu cheguei em casa, eles estavam assim, sem ar. Sério? E aí eles tinham acabado de tomar banho. Eu enfiei eles dentro da piscina, a piscininha que a gente tinha lá na minha mãe. Eu enfiei eles dentro da água, os 2, e depois levei pro carro, pro ar-condicionado. Porque nada fazia eles pararem de ficar, sabe assim? Perigoso. Então, com relação ao banho, porque o nosso que faleceu, ele foi tomar banho, teve o superaquecimento no corpo, acabou, acho que, não sei se ele teve alguma náusea no meio do caminho, ele aspirou o que ele tinha comido, ou não sei se ele aspirou água, foi pro pulmão, e ele ficou internado e acabou falecendo. Então, o que fazer nesse caso? Jogar uma água em casa mesmo? Tem que levar pro banho porque acha que vai refrescar no banho? Porque o banho tem aquele secador, estressa, eu acho que não é uma boa ideia, né? Eu sempre falo, quem tem cão braquicefálico, como pug, bulldogs, boxer, que são cães que têm um focinho achatado, precisam de mais cuidados, né? Isso já é uma regra para quem tem um animal assim. Dias muito quentes, então evite sair, deixe o animal no ventilador, no ar-condicionado, em repouso, porque ele já tem essa condição anatômica que dificulta a troca de ar. E muitos estão acima do peso, então muitas vezes isso também conflui para eles não conseguirem ter esse controle da temperatura. Uma dica do banho é soprador, nada de secador, porque o soprador é só vento, ele não esquenta. E lembrar, né, o banhista ou quem é do espaço ali, que ele é um animal mais agitado, que ele já tem alguma dificuldade de trocar calor, de trocar essa temperatura, para que ele tenha um cuidado a mais. E sempre que puder, leve a algum local de banho e tosa que tenha um médico veterinário.
Porque se tiver algum contratempo, passou mal ou não tá legal ainda para ir para casa, o médico veterinário dá o suporte ali na hora. O soro, que é a fluidoterapia, pode ajudar a baixar a temperatura, né? Esses tapetes gelados, ventilador. E em alguns não casos... tem, por exemplo, o ar-condicionado, ele pode, por exemplo, dar ali aquela ajudinha com um paninho úmido, Pode. colocar Toalha. no cachorro. Toalha, molha com água gelada, põe no seu piso ali onde pode molhar, põe o pet em cima. Não recomendo que dê banho gelado, tá? Porque existe um processo, quando o animal está quente, que pode fazer uma constrição do sangue periférico para os grandes vasos, que causa uma lesão grave de plaquetas. Então, a gente não recomenda esse banho frio. É muito comum as pessoas fazerem, mas quando a gente coloca o quente no gelo, você faz assim, tchuf, você contrai todos os vasos, né? E esse sangue quente vai para os grandes vasos e você pode ter uma alteração hematológica de sangue muito grave. E aí a gente não deve indicar isso. Mas esses métodos mais tranquilos, né? De colocar uma toalha, ou de repente só molhar as patinhas, passar uma água geladinha na barriga, tudo bem, tá? Sim. Mas não colocar o animal num local ali, numa banheira gelada. Porque isso Geralmente também pode trazer ventilador problemas. todo mundo tem em casa, pelo menos um ventilador, velhinho ali, isso. né? E a Então, toalha liga e na coloca, água. né, ele lá pertinho. Se não tem em casa, muitas vezes o carro tem, né? Ou alguém tem um carro ali com ar-condicionado. Pega, empresta um pouquinho, deixa eu colocar ele no ar. Quanto tempo, assim, a gente deixa Até melhorar a respiração, demora. ficar um pouco Perceber mais que ele tá calmo. mais calmo. A cor da língua é um bom indicador, tá? A língua tem que ser rosa, tem que ser vermelhinha ali. Se começar a ficar mais escura, mais arroxeada, opa, tem que buscar o veterinário rápido, porque pode ser um sinal de não estar conseguindo respirar. E quais são os outros sinais, né, do superaquecimento do corpinho? Muitas vezes eles ficam ofegantes, né? Eles ficam aquela angústia respiratória, podem ter moleza, ficar um pouco mais atordoados, podem desmaiar. Aumento da frequência cardíaca também, quando a gente vê o animal, o pulso está muito alto. E principalmente em coordenação, a gente vê que o animal fica ali largado, muitas vezes não reage. E aí é um sinal de que o oxigênio não está chegando bem no cérebro. E esse é o grande perigo, porque cérebro, coração, rins, fígado são órgãos nobres, órgãos-alvo para a vida. Então, precisa correr para dar socorro, tá? Entendi. Então, muito cuidado, o banho precisa ser sempre que necessário. Se o pet não tá super sujo, não é aquele dia que precisa do banho, pula, né? Coloca num dia mais tranquilo, avisa o cara ou a pessoa que faz o banho em casa, no banho tosa, avisa que precisa de um cuidado maior e, se puder, um local que tenha médico veterinário para qualquer SOS ali ter suporte. Ufa. Dá um muita coisa. negócio Eu nem assim. imaginava, assim, porque nunca tive pet, né, cachorrinho, então são tantos detalhes, né, doutora? São. Ó, aqui eu quero mostrar também, a Honda tá com uma coleira. Tá. Vem cá, Honda, vem cá, levanta, amor. Que é uma corrente. A gente só usa essa corrente no passeio. Os animais que ficam de corrente, tem que tomar muito cuidado porque isso aqui é um metal. Ai, Isso também esquenta. esquenta e queima, tá? Assim como caixas ou casinhas de metal ou que tem metal, também são perigos, né, para eles, porque o metal aquece muito. Então, lembra de tirar, tá? Aqui ela tem uma guia de identificação que é muito importante, todo pet tem que ter. Mas as coleiras ou qualquer tipo de metal que o animal precise usar tem que ser retirado depois do passeio. Entendi. Nossa, gente, é verdade, né? Independente se for de ferro ou se for aquelas de couro, é bom sempre tirar também. Olha, essas de couro não esquentam tanto. Não. Talvez o animal fique desconfortável por estar ali, né, preso nele. Mas essas de metal precisa Tem que tirar. tirar, né? Tem Não, que tirar. a gente sabe A gente só que- usa e depois chega em casa e tira. Aham, perfeito. Eu acho que o mais indicado mesmo, então, nesses dias mais quentes, é não sair para passear. Eu acho que tem aqueles cachorrinhos que só fazem as necessidades na rua, mas assim, tem que arrumar um outro jeito, porque imagina só, a superfície super quente, né? O calor, a gente já não tá aguentando, imagina eles. Até a noite tava insuportável. Insuportável. Tá? Insuportável Muito sair, quente. né, no período da noite, né? E principalmente esses que você falou do focinho mais achatado, eu percebo que esses sofrem mais. Mais. É isso mesmo? Mesmo em casa, né? Eles sofrem Porque muito eu nunca mais. vi nenhum outro cachorro tendo problema de superaquecimento. Eu nunca ouvi falar. Né? Geralmente são sempre esses que têm o focinho. Isso. Geralmente é o pug, o bulldog francês, né? Enfim, que tem Pugs, lhasas, shih tzu, bulldog inglês, bulldog francês.
e variáveis, né, de misturas de raças, mas em geral eles têm mais sensibilidade sim, naturalmente, por conta da alteração anatômica deles, né? Eles falam até numa cirurgia do palato. Existe a cirurgia do palato e existe a cirurgia de narina também, porque muitos têm a narina tão apertadinha que não entra ar, imagina, né? Então precisa ter mais cuidado quando tiver um animal, né, com essa condição, buscar veterinário antes da época quente do ano, para se prevenir ali de problemas mais sérios. Mas se puder, evita o passeio em ambiente externo, se for um local que tenha bastante árvore, né, que não fique com sol direto, horários frescos, leva água, né, para hidratar sempre o animal e se puder, ofereça aí bastante formas de hidratação, como eu comentei, frutas, alimentos úmidos, latinhas, sachês ou o próprio alimento habitual do animal, pode misturar com água, põe em forminhas, freezer e vira uma diversão refrescante. Sorvetinho, né? Ficar horas ali. Exatamente. Tem os filhotinhos, eles sofrem mais, é a mesma coisa? Porque geralmente quando tá no filhotinho, a gente quer ficar com eles no colo. Esse calor nosso, para eles, pode ser prejudicial também? Olha, os filhotes e os idosos têm um controle térmico um pouquinho diferente. Então, eles sofrem mais, tanto no frio quanto no calor. E é importante que a gente entenda, né, que são condições ali de sensibilidade, ou porque já é um senhorzinho, ou porque é um bebezinho. Então, tomar mais cuidado ainda, tá? Mas o nosso calor não faz mal para eles, a não ser que você note que o animal tá ali ofegante, tá querendo sair do colo, né? Mas geralmente eles são mais tranquilos com o nosso corpo, tá? E também é uma forma de manter eles protegidos, né? Ver se tá tudo bem, a gente fica ali mais preocupada, né? Se é uma senhorinha, né? Uma cachorrinha mais velha, você quer ver se ela tá bem e tal. Mas essas recomendações valem para todos. Mas atenção dobrada em filhotes e animais idosos. Você deu alguns sinais aí de como perceber um superaquecimento do corpo, né? Mas em que momento, por exemplo, a tutora do pet, ela pode se preocupar em ter que levá-lo a um veterinário? Porque, por exemplo, eu já vi que pugs demoram demais para parar de fazer aquela respiração ofegante. Mesmo você colocando na água, colocando na piscina, colocando no ar, demora bastante para ele começar a voltar a respirar. E às vezes horas assim. Sim. Então, em que momento que você acha importante levar pro veterinário? Muito boa essa pergunta, Kelly. Se você notar que o seu pet não está normal em atitude, você vê que ele não está tão responsivo, ele não está parando direito em pé, ele está um pouco alienado ao meio, é um sinal de que precisa de um suporte médico já. E a cor da língua, tá? A cor da língua é um marcador super importante. Então, a língua tem que estar rósea, tem que estar ali, né, na cor normal do que você vê no seu pet. E se ela começou a ficar um pouquinho mais escura, mais arroxeada, também é um momento de buscar ajuda rápida. Então, a atitude e a cor da linguinha, tá? Entendi. Eu acho que são marcadores importantes. Ai, ó, cuidado. Ela é muito bonita. A amiguinha aqui gosta de defender. O coelho é desse tamanho. É tão Vem aqui, meu bem. Ai. Quando, por bebezinho. exemplo, você levar ao veterinário, qual que é, o que vocês fazem com o pet quando ele chega lá? Qual que são os cuidados no veterinário? Primeira coisa é saturação, então a gente vê se a saturação do sangue está ok, que é o índice de oxigênio, né? E temperatura, então suporte de temperatura com ar frio, né? O soro, como eu comentei, ele também ajuda a baixar a temperatura do sangue, do corpo. A própria bolsinhas de água fria, né, gelinho entre as cobertas que a gente coloca, a gente nunca põe direto, ajuda a acalmar, tá? Então são medidas rápidas pra gente ver a saturação e a temperatura do animal. Depois a gente pensa em rodar exame de sangue, em fazer outras análises. Primeiro é tirar do quadro de emergência. Então, para quem tá em casa e às vezes não consegue chegar no vet, ar-condicionado na cara do pet. Na cara. Tá? Na cara, assim, é bem gelado mesmo. Porque só assim Mesmo eles conseguem molhado. trocar calor de dentro para fora. Eles trocam calor pela respiração e pelas patas, eles não transpiram, tá? Então fica a dica aí pro pessoal de casa. Tem ar-condicionado portátil no carro, em casa, cachorrinho com a carinha ali, tá? Porque isso ajuda muito. Não tem ar-condicionado? Ventilador. Toalha molhada no chão, vários potes pela casa, né? E se puder, molha as patinhas, molha a barriguinha, mas não dá aquele banho gelado, porque pode acontecer um problema aí mais grave do que o aquecimento. Por exemplo, a gente vê que a criançada nessa época do ano tem virose pra caramba, né? Fica ali, não fica legal, tem diarreia, tem essas
viroses que a gente vê, vômito, por conta do calor, gente, por Sim. conta dessa questão do vírus. O pet, ele pode chegar a ter virose também, ele pode ter as fezes mudadas, pode ter ali um enjoo, vômito. Isso pode ser também um sinal? Pode, até porque muitas vezes a gente dá água de torneira, né? Tá no parque, dá qualquer coisa para ele beber, ele lambe lugares que tem água. Pode acontecer, mas eu vejo mais comum eles perderem apetite. Eles não querem comer. A maioria das vezes eles perdem um pouco o apetite porque tá com muito calor, não tá afim, né? Eu mesmo, às vezes, não consigo comer muito no verão, no calor, consigo comer só salada, coisas refrescantes. E com eles também acontece isso. Mas as viroses podem acontecer em qualquer momento do ano e vale ficar de olho sempre como são as fezes do seu animal, né? Se ele tá comendo direitinho, aquelas atenções básicas, até porque se um dia mudar, você sabe que mudou. Quem nunca fica de olho no cocô, nunca fica de olho no xixi, não vê direito, eventualmente numa mudança não vai saber se aquele cocô tá certo ou não. Então, e para virose a gente faz o tratamento suporte, né? Porque geralmente os vírus, eles são agentes curtos e aí a gente controla os sintomas, depois fica tudo bem. Mas tem que ficar de olho sim, porque lamber aguinha de poça, água dos outros, né? Às vezes um ambiente que é pet friendly, muita gente foi lá beber água no potinho, pode ser veículo de alguns protozoários. Então, não tanto vírus, mas bactérias, protozoários, alguns probleminhas aí que sim, são graves. Tem que ficar de olho, né? É, tem que ficar. E assim, acho que é interessante a gente falar para quem está chegando agora a questão da água novamente. Porque assim, eu acredito que quando as pessoas veem um animal ofegante, a primeira coisa que quer fazer é dar água. E às vezes pode não ser o momento certo. Exatamente. Então eu queria que você falasse pra gente novamente a questão dos cuidados, em que momento pode dar ou em que momento você deixa lá, a hora que ele quiser, ele vai lá e bebe. E qual é a temperatura dessa água? Porque às vezes eu vejo as mamães dando água gelada no calor. Pode ser também? Pode. Tem muitos pets que preferem a água geladinha, com um cubinho de gelo e bebem mais até assim. Mas se você nota que o animal não está confortável, ele precisa respirar mais do que beber líquido, aí é importante você respeitar esse momento. Então, mesmo a gente acabou de fazer um exercício, está ali pegando fôlego, você não vai tomar água. Você precisa respirar. Respirar é muito mais importante do que ingerir coisas no momento de agitação. Então, deixa ele se acalmar, deixa ele respirar. E aí você oferece a água geladinha, com cubinhos de gelo, em forma de sorvetinho, o que for, tá? Mas a prioridade é ventilação. Perfeito. Bom, acho que ficou bem claro aqui, né? Cuide do seu pet, porque ele é o seu melhor amigo. Eu quero que você passe os seus contatos pra gente, doutora. Quem tiver ainda mais dúvidas ou quiser ainda, né? Não tenho veterinário, não tenho alguém, gostei dessa doutora. Quero levar meu pet. Pessoal, me sigam então nas redes sociais. O Instagram é vet_nutri. vet_nutri, lá tem os meus contatos e vai ser um prazer poder ajudar vocês. Lá tem um monte de dicas também. Tem os meus filhos, como a Honda, e mais 3 que moram em casa, são 4, imagina. E eu tenho certeza que vocês vão gostar das dicas que eu coloco lá diariamente. Muito bom! A gente vai fazer o seguinte agora. Muito obrigada, Carlinha. A gente vai para um break Rapidinho. e a gente já volta. Não sai daí, não. Até já. Tchau.